Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que celebra conosco aí na sua casa e você que vai participar desta pregação depois que ela foi feita. Nós estamos no 4º domingo da quaresma, chamado Domingo da Alegria, Domenica Latere, onde o nosso coração se alegra com a alegria do coração de Deus. Guarde isso, o nosso coração se alegra com a alegria do coração de Deus. Guarde uma coisa, meus irmãos, aquilo que alegra o coração de Deus deve nos alegrar. Aquilo que entristece o coração de Deus deve nos entristecer. Quando nós analisamos a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, nós vemos alegrias e tristezas. Alegria da permanência, a tristeza da saída, a alegria da esperança, a tristeza da ingratidão, do chiqueiro, a alegria do retorno e a tristeza do irmão mais velho. Aquilo que alegra o coração de Deus tem que alegrar o nosso coração. O que é que alegra o coração de Deus? Aqui está um bom exercício para refinar a sua espiritualidade cristã católica. Antes de fazer qualquer coisa, pense: isso alegra o coração de Deus? Isso que eu estou pensando em fazer, aonde, com quem e quando, alegra o coração de Deus? Se alegra, meu filho, faça. Tenha o coração e a mente em paz. Isto que eu vou fazer entristece o coração de Deus? Isso que eu vou fazer é uma saída da casa do Pai? Fuja destas coisas. Nós vemos no Evangelho uma força que muitos desconhecem e que muitos brincam com ela. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com fogo brinca, acaba queimado. Existe aqui duas, não vamos dizer de lutas, mas seduções. A palavra é essa: a sedução do mundo e a sedução do coração de Deus. A palavra vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, vencestes, ó Senhor, e a vitória foi tua. Então Deus, Ele quer nos seduzir o tempo todo, nos seduzir para perto dEle. Mas há uma outra sedução, a sedução do mundo, a sedução do pecado, a sedução dos vícios que querem nos arrancar da presença de Deus. O filho pródigo, ele não prestou atenção e ele caiu na sedução do mundo. Achou que o dinheiro era mais importante, achou que os prazeres eram mais importantes, achou que realizar as loucuras da sua mente era mais importante, e aqui ele não pega então um caminho de conversão, ele vai pegar um caminho de perversão, onde a Bíblia diz que o caminho de perversão se resume numa vida desenfreada. Aqui vai dizer no versículo 13, aquele filho mais novo, ele pegou o que era seu, ele partiu para um lugar distante e esbanjou tudo numa vida desenfreada. Repita: vida desenfreada. Vida desenfreada. A vida desenfreada, ela alegra ou entristece o coração de Deus? Devemos evitá-la, E aqui para nós, meus irmãos, o mundo adora uma vida desenfreada. E a palavra desenfreada significa sem freio. É uma vida que não para. É uma vida que vai e vive os prazeres do momento.
Não sei se você dirige, mas se você dirige, e se você é um bom motorista, você sabe o valor que tem um bom motor. Uma boa acelerada numa reta, mas você sabe o valor que tem o freio. Um carro possante, sem freio, é uma tragédia, é acidente à vista. E há pessoas que são como um carro sem freio. Elas vão e depois se arrebentam, e depois acabam como o filho pródigo, sem ninguém, sem nada, sem o pai, no meio dos porcos. A parábola que Jesus conta, que é a parábola mais famosa, ela está no capítulo 15 de Lucas, que é a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. A ovelha perdida, o pastor vai atrás. A moeda ou dracma perdida, a mulher vai atrás. Mas a do filho pródigo, o pai espera o retorno, porque aquele que foi, ele sabe voltar. Aquele que foi, ele sabe voltar. Dizem que um dos animais que tem maior memória de caminho é o cão e o gato. E os especialistas dizem que o gato tem memória maior que a do cão. Então ele sabe ir e ele sabe voltar. Tanto é que o cãozinho, ele fica perto da família o dia inteiro. O gato não. O gato, folgado, né? Ele pula o muro, ele vai passear. À noite ele fica no telhado. Se a vizinha ter comida, ele vai para lá. Ele some uns dias. Você fala, ih, gato sumiu. Quando você menos espera, está o gato lá. Porque aquele que sai, sabe o caminho de retorno. Aquele que pula um muro para uma vida sem freio, ele sabe que o verdadeiro limite de felicidade está com o Pai. Tem até uma história, né, que fala sobre perdição, as pessoas que se perdem na vida. Tinha uma mulher que era amante de um gato, e o marido odiava o gato. Ele fazia de tudo para a mulher se dispor do bichano, mas nada da mulher largar o gato. Até que certo dia, o gato estava um pouco estressado, a mulher foi brincar com o gato e o gato acabou com a mulher, arranhou a mulher toda. E ela disse para o marido, consome com esse bicho. O marido, até que enfim, coloca o bicho no porta-mala, sai de carro e solta o gato. E ele liga para a mulher, problema resolvido, despachei o gato. A mulher falou, acabou de chegar. Falou, o quê? Eu estou aqui ainda. O cara volta, pega o gato, vai para mais longe ainda e solta o bichano e liga para a mulher. Agora deu certo? Ele falou, por enquanto deu. O marido, yeah. Quando o marido chega em casa e ele abre a porta, qual que é o primeiro que vê? O gato. Falou, mas não é possível. Ele falou, agora eu dou um jeito. Pegou o gato, meu filho, e saiu pela cidade, e rodava, e foi, e sobe, e desce, foi para um bairro, foi para o outro, soltou o gato. Ele vai e liga para a mulher, amor, não xinga não, mas me fala alguma coisa que me agrade. A mulher falou assim, impossível, o gato acabou de chegar. Ele falou assim, então faça um favor, manda ele me buscar que eu estou perdido. Gente, há pessoas que nos fazem encontrar, e há pessoas que nos fazem perder. O filho pródigo, eu fico lembrando essas histórias no meio da pregação. O filho pródigo é alguém que se perdeu, né? Se perdeu. Só que ele não se perdeu, me entendam, fora de casa.
A perdição do filho foi dentro de casa. Ele não se perdeu fora, porque aquele que tem o coração dentro não sai. Aquele que ama não sai. Aquele que conhece a Deus não sai. Aquele que conhece a palavra de Deus, a Eucaristia, nunca vai abandonar a igreja. Mas se você estar na igreja, que é a casa do Pai, mas você não tem o coração imerso no Pai, as seduções do mundo podem te levar para um lugar distante. Aqui está escrito: ele partiu para um lugar distante. E por que ele partiu para um lugar distante? Porque o seu coração dentro de casa já estava longe do Pai. Jesus, que vai contar esta parábola, é preciso perguntar por que Jesus conta esta parábola. É a introdução do Evangelho. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. É por causa disso que Jesus vai contar uma parábola, uma história. Na parábola, os publicanos e pecadores é o filho mais novo. Os fariseus e mestres da lei é o filho mais velho. O pai é Deus, e a casa é a sinagoga, é o lugar de culto. Hoje, o pai continua sendo Deus. A casa do pai é o coração de Deus, é a igreja, a família de Deus. É preciso saber se nós somos o filho mais novo ou se nós somos o filho mais velho. Os dois têm qualidades e os dois têm defeitos, mas o mais bonito, que o pai ama os dois, o pai busca os dois são filhos, são diferentes, mas são filhos. Aqui, meus irmãos, é necessário entender o nome deste domingo, o domingo da alegria, Domenica Latere, do latim. É por isso que as vestes litúrgicas, as velas do altar, o forro da mesa, esse tom chamado róseo, que é um roxo mais claro. E como que nós chegamos a este tom? Pegando o roxo da quaresma e julgando tinta branca da Páscoa. Você vai julgando a tinta branca no roxo até que vai dar esse tom. E por que a igreja hoje nos traz essa cor? Mostrando a alegria da volta para Deus, a alegria do coração de Deus com o filho que volta, e a tristeza com o filho que sai. O sentido maior deste domingo é o último versículo do Evangelho. Você que está em casa, veja na sua Bíblia, é o versículo 32 do capítulo 15 de Lucas. Você que está na igreja, vamos pegar o folheto, nós vamos ler juntos, porque aqui está o coração do domingo, o domingo da alegria. Que alegria que é essa, padre? Está aqui, vamos ler juntos? Aqui o pai está falando com o filho mais velho. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. E alegrar-nos, vamos novamente. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Por quê? Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Olha o que o pai diz para o seu filho: o teu irmão. Ele não fala o meu filho, é o teu irmão. E por que o pai diz para aquele filho o teu irmão? Porque quando o irmão mais velho vai falar das peripécias do irmão mais novo, ele não diz o meu irmão, ele diz teu filho. Não tem nada a ver comigo, é teu filho. E o pai vai dizer: mas é teu irmão.
A alegria do pai pelo filho que volta deveria ser a alegria do irmão pelo teu irmão que volta. É aqui, meus irmãos, que a religião dá um nó no coração da gente, porque a gente gosta de um relacionamento com Deus, mas a gente tem dificuldade com relacionamento com os irmãos. Como é bom você estar perto do Pai, mas como é difícil lidar com os irmãos. E aqui os irmãos de fé, os irmãos de caminhada. O filho pródigo, ele tomou algumas atitudes erradas. E uma das atitudes erradas que nós não podemos brincar: cuidado com quem você anda. Cuidado com as tuas amizades. Não seja uma pessoa boba, iludida. E nunca pense: as minhas amizades não têm influência sobre mim. Já foi provado pela neurociência aplicada que nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais convivemos. Aqui não tem nada a ver religião. Aqui já é a neurociência aplicada, que já estudou o cérebro humano e viu que as pessoas com quem convivemos mais, elas vão nos moldando a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Aquela frase não é tão errada assim. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então a Bíblia vai dizer: não ande com quem te corrompe. Não ande com quem te leva para longe de Deus. Não ande para quem entristece o coração de Deus. Não ande para aqueles que querem o prazer do mundo, porque eles vão conseguir te arrancar de Deus se você não tiver a consciência de que você está sendo levado. Sabe o que eu comparo uma má amizade? A um mar, para quem não sabe nadar bem. Porque nadar na piscina é uma coisa, nadar no mar, meu filho, é outra coisa. E quantas pessoas já morreram no mar porque foram levadas, atraídas, influenciadas a vir mais para o fundo. Há um vídeo triste na internet, porque vários morreram, mas vale a pena citar. Um grupo de formandos do 3º ano foram para uma praia, se não me engano, Rio de Janeiro, todos ali, felizes, e começaram a nadar, nadando. Aí no meio do vídeo, eles fazem uma roda, eles se abraçam e ficam pulando. Só que naquele movimento do mar, de ir e vir, eles começam a entrar mar adentro. O que eles não sabiam é que naquele lugar havia uma depressão, havia um buraco. E eles então pulavam na terra, e estão entendendo o movimento, e eles abraçados. Uns 30, era muita gente, 40 jovens. Hora que os daqui começam a ver que não tem pé, eles ficam assustados. E nem todos sabiam nadar. Eles foram e começaram a gritar, e a roda se desmancha. Os que estão mais perto da praia, quem não sabe nadar, saiu. Os que sabiam nadar tentaram salvar alguns que estavam se afogando. Os que estavam se afogando, que não sabiam nadar, abraçou quem sabia, desceu os 2. De um grupo de 30 e poucos, eu acho que 11 perderam a vida. Por que que isso acontece? Porque há uma sedução para mais, né? Mais. É sempre mais. Você acha que um alcoólatra, ele começou tomando 4 garrafas de cachaça? Não, ele começou num copo. Você acha que um ladrão, ele começou a roubar milhões? Não, ele começou a pecar moedas. Você acha que um adúltero traiu a mulher na primeira vez e foi para a cama com outra? Não, foi um olhar, um movimento do coração. Mas o mal, ele sempre quer mais.
mais. É uma vida sem freio, uma vida desenfreada. Assim é o mundo. Ele te dá prazeres e te deixa na miséria. O filho pródigo, ele confiou em pessoas erradas, amigos de copo, amigos de bar, que na verdade eram colegas, prostitutas, mulheres que falavam para ele: eu te amo, você é um gato, vem em mim que eu estou querendo. E ele se achava o cara, pagando bebida para todos. Essa rodada é minha, vão ali com o papai, nossa, tu é demais. Até que acabou o que ele tinha, e ele teve que lidar com aquilo que ele não era. Sabe qual é o erro de muita gente? Você acha que as pessoas gostam de você, gostando daquilo que você oferece. Só que há um problema aqui: o dia que você não oferecer, as pessoas não vão gostar mais de você, porque nunca gostaram. Por isso que a nossa caminhada é para descobrir quem me ama do jeito que eu sou, e não apenas o que eu ofereço, e não apenas aquilo que eu tenho, não apenas aquilo que eu as levo. Tinha um pai que subiu na empresa, subiu de cargo, né? Muito feliz. Ele falou para o filho: filho, papai está bem, papai está bem. Encheu o freezer de picanha e a geladeira de cerveja. Chama os vizinhos e a nossa família para vir para cá, que o churrasco vai comer solto. Hoje é o dia todo, e se acabar eu compro mais. Pode chamar o povo. Só que o filho é muito esperto. Ele saiu de casa, moravam parentes na rua, amigos, colegas. Ele saiu no meio da rua gritando assim: socorro! Socorro! Lá em casa está pegando fogo, me ajuda! Muita gente chegou na janela e falou assim: ixi, mulher, casa de Joaquim está pegando fogo. Vamos ver agora se subiu na empresa, ele compra outra casa. O pessoal olhava: eu vou chamar o bombeiro. Alguns saíram correndo com balde, 2 vieram com extintor, alguns pegaram algumas mangueiras e correu para a casa do Joaquim, que era o pai do menino. Entrando, o menino fecha o portão e aquele pergunta: mas cadê o incêndio? O menino falou: não é incêndio não, é churrasco. É churrasco? Picanha primeiro corte e Heineken. Me dê, papai. Aí o pai saiu e falou assim: meu filho, por que vieram estas pessoas e não outras? Porque estas, meu pai, são as únicas dignas de aproveitar dos nossos prazeres, porque foram as únicas que se preocuparam em nos ajudar quando precisávamos. Será, meus irmãos, quando a sua casa pega fogo, quem é que aparece? Quando você está na pior, quem é que aparece? Quando você faz uma operação e fica internado, quem é que visita? Quem é que manda mensagem? Quem é que se preocupa com você? Quando é seu aniversário e você não conta, quem é que se lembra? Quem é que aparece? Estas pessoas são os nossos amigos de verdade. Eles não olham o que você tem no bolso, eles olham o que você tem no coração. Esse foi um dos maiores erros do filho pródigo, que se aquele rapaz tivesse um amigo de verdade, o amigo tinha dado um esculacho nele, tinha pego o cara pelo colarinho e falou assim: você vai voltar para casa, é agora. Você está louco, cara? Largar seu pai, largar sua família, largar seu irmão para viver uma vida de prostituição, de bebida e de droga? Não tinha amigo nenhum na história, porque os amigos zelam por nós, os colegas compartilham prazeres. Veio na região uma fome, o dinheiro
acabou. Ele começou a passar necessidade. Minha pergunta é: onde estão os amigos? Onde estão as prostitutas? Onde estão aqueles que comeram e beberam com ele? E ele foi acabar cuidando de porcos. Meus irmãos, desculpe aqui se a comparação é um tanto pesada, mas a cada dia está pior. O nosso mundo parece um chiqueiro a céu aberto. Eu nunca vi um ser humano que procura tanta porcaria. E a palavra porcaria vem de porco. E aquele filho pródigo, ele chegou no momento, meus irmãos, de tamanha degradação, uma vida desenfreada, que quando jogava a lavagem para os porcos, algumas bolotas boiavam. Ele queria comer aquela bolota. O dono do leitão: não, deixa o porco comer, se ele não quiser, você come. Por que o texto diz que aquele jovem queria comer a comida do porco? Porque ele esqueceu que era filho, ele estava vivendo como um porco. Nós não estamos aqui apontando A ou B, mas há pessoas que estão vivendo num verdadeiro chiqueiro humano, uma vida desregrada. E agora, para piorar o cenário, não há nada de ruim que não possa piorar, veio agora os adolescentes, alguns jovens, que eu não sei o que tem na cabeça, até sei o que tem na cabeça, mas não posso falar, não tenho muito dinheiro para advogado. Mas agora eles cismaram que são Therions. Eu não sou um ser humano, eu sou um animal. Eu sou uma ovelha, eu sou um coati, eu sou uma arara, eu sou um lobo-guará. Mas aí até eu, meu filho? Tomando banho quente, dormindo em cama, cobrindo com edredom, com iPhone 16, que coati que não quer uma vida dessa, E eu vi um dia desse uma jovem norte-americana que descobriu que ela tem um espírito de porco. No caso dela, uma porca. E eu não sei se alguém viu, ela se veste de rosa, os pais dela encheram o banheiro de lama e ela fica o dia todo rolando na lama. O pai e a mãe colocam a comida num coxinho e ela come e fica. Eu falei: gente, como que o ser humano desce? Como que o ser humano chega numa posição dessa, com o apoio e o aval da família e dos psicólogos que a atenderam e que disseram para os pais: o importante é ser feliz. Que vida degradada. Deus nos criou como filhos, e tem gente que vai dizer: não, eu sou porco mesmo. Meus irmãos, graças a Deus, a semente da fé que está no nosso coração, ela não está congelada, ela não foi extirpada, ela está aí. Uma vez que você teve contato com Deus, não tem como arrancar do seu coração o que Deus fez aí. As pegadas de Deus estão na nossa vida. E aquele jovem precisou estar no meio dos porcos para ele descobrir quem ele era. Você compreende isso? Há momentos na nossa vida que nós só descobrimos a nossa força quando nós nos sentimos fracos. Há momentos na nossa vida que nós nos descobrimos filhos de Deus quando nós estamos no meio dos porcos. Eu visitei a última vez que eu estive em Curitiba, pela primeira vez, mas quero ir sempre, o Hospital Pequeno Príncipe. Foi um chamado que uma família fez, que o menininho operou um câncer na cabeça e tinha o sonho de conhecer o Padre Cristo, que ele acompanha os programas da TV Evangelizar. Claro, um pedido desse eu tenho que ir. Fui visitar daqui a pouco eu visitei uns 20. E claro, pessoas foram comigo, e a cada quarto que entrávamos, uma família e uma criança doente. E olha que antes de ir lá, eu tinha os meus problemas, como você tem os seus.
Mas quando eu saí daquele hospital, primeira coisa que eu disse para o Ramon que me acompanhava: meu amigo, a gente não tem problema não. Amém? A gente não tem problema não. Como que a minha ficha caiu de que eu não tinha problema? Vendo o problema que famílias possuem, mas com fé, com sorriso e numa alegria de receber o Padre. Tem hora que essas coisas acontecem para a gente cair mesmo. Quando foi que Saulo virou Paulo? Quando ele caiu. Tem momento, meu filho, que tem que cair. Fique esperto, porque para você salvar a sua alma, para Deus poder salvar a sua alma, eu acho que às vezes Ele dá umas rasteiras boas na gente, porque é só quando a gente cai que a gente acorda. Joga pedra no padre, que nunca estava dormindo, e você sonhou que estava caindo, e você acorda, não é? Tropeça num meio fio. Quando que o filho pródigo descobriu que ele era filho? Quando ele caiu em si. Isso vai acontecer com todos nós, mais cedo ou mais tarde. Você que tem filho que não reza, reze por ele. Você que tem marido que não reza, reze por ele. Você que tem parente que não crê, reze por ele. E na sua oração peça: Senhor, que ele caia em si e veja que ele está levando uma vida de chiqueiro, que ele está longe de ti, porque a vida verdadeira é perto de ti. Então a Bíblia diz aqui que aquele jovem caiu em si. É o versículo, vamos pegar o 16. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si. Olha aí, cair, acordar para a vida. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Empregado, pai, pão. Lembrou daquilo que está lá. E eu aqui morrendo de fome. Quantos empregados do meu pai? Olha para cá e aprenda uma coisa: o mau filho é filho. Papai e mamãe aí, estou mentindo? O mau filho é filho. Você pode ter um filho que bebe, que não trabalha, que quebra a casa, que dorme até meio-dia, que não quer saber nada. A mãe olha e diz: o que eu vou fazer? É meu filho. E aquele filho pródigo, na cabeça dele ele traz: na casa do meu pai. Eu estou nessa situação, mas eu não sou um porco não, eu sou filho dele. Gente, quando é que a nossa ficha vai cair para a gente entender que nós somos filhos de Deus? E o nosso lugar é na casa de Deus. O nosso lugar é viver com dignidade. Túnica talar. Túnica talar, ela vai até o calcanhar. Anel no dedo. Sandália nos pés. O que é túnica talar? É a túnica do filho. A túnica do filho, ela tem a manga do tamanho da minha, vai até o pulso, e ela tem a barra até o calcanhar, geralmente com cores. Cada fita na túnica é o número daquele filho na família. Uma túnica com um barrado grosso, ele é o primogênito. Um barrado grosso com uma fita menor, ele é o segundo filho. Um barrado com mais duas, e está aí por diante. Quanto mais barrados é o número, ele na família. E só os filhos que tem túnica talar. Uai, padre, e os servos? A túnica do servo, a manga é aqui, porque ele tem que trabalhar. A do filho é aqui, a do servo é aqui.
A barra da túnica do filho é no calcanhar, a do servo no joelho, que ele tem que trabalhar. Então você viu numa fazenda pessoas com túnicas compridas, ou é o dono ou são filhos dele. Você viu pessoas com a manga mais curta, túnica mais curta, são trabalhadores. Você viu homens com a túnica comprida, com anel no dedo, é o filho que também é dono, porque o anel tem o brasão da família, ou algum símbolo da família. Ele pode comprar, ele pode vender em nome do pai, porque o que é do pai é dele. Então basta que ele derrame num papel ou em alguma coisa a cera, coloque o anel, ali está a assinatura do pai. Ele vende e compra. Sem anel não se vende, não se compra. Só o filho tem um anel que o pai dá. Dentro de casa, você vai olhar o pé do pessoal. Todos estão descalços, menos quem? Os donos e os filhos. Você viu passando alguém de sandália dentro de casa, ele está falando, é meu. Para quem não é, tira a sua sandália. É por isso, meus irmãos, agora você entende, os presentes do retorno. Aquele filho prepara um discurso, né? Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. O pai não deixa ele falar quase nada, porque não tem palavras quando a pessoa retorna. Lembro-me, quando eu era ainda pequenino em Itaúna, o meu primo, chamado Fabrício, hoje é adulto, se casou, ele desapareceu. Sumiu o menino. Era um sábado, todo mundo olhou, mas só para entenderem, a casa de baixo era dos meus avós, vovô Bismarck e vovó Alice. A gente passava o sábado com eles, tinha a tia Amélia também. Em cima era o tio Paulo, a Fátima e os 3 filhos, Ana Paula, Paloma e o Fabrício, que é o mais velho. O Fabrício sumiu. A mãe começou a gritar Fabrício e nada, a minha avó muito preocupada, Fabrício e nada, e chamou a polícia. E a polícia veio, e cadê o menino? E chama Fabrício. E isso, as horas foram passando. E meu avô, ele era barbeiro, Bismarck barbeiro, que é de Itaúna, conheceu bem. Ele falou assim, já sei, esse menino deve estar aqui por perto. Que é Itaúna? Quem é que vai a Itaúna roubar um menino? Meu avô teve um tchan, e ele sobe a rua do Rosário, gritando, Fabrício, Fabrício. Lá em cima na rua aparece o Fabrício na janela. Ô vô, o que você está fazendo aí, Fabrício? Estou jogando videogame. Lembra do Atari? Uma alavanquinha e um botão, só isso que fazia. Atari. Ele falou assim, Fabrício, volta com o vô. Meu avô muito calmo, pegou a mão do Fabrício, ele era loirinho na época, desceu. O meu tio, mas era um nervo, era um homem bravo. O Paulo era bravo. Todo mundo estava preocupado, não é com o Fabrício aparecer, é o Paulo pegar o Fabrício. Meu filho, a hora que o meu avô vira a esquina com o Fabrício nas mãos, o meu tio desmoronou. Ele agachou, abraçou o Fabrício e falou, meu filho, não faz isso com o pai não, você me mata. Como que eu te amo? Onde você estava, Fabrício? Se abraçou e chorou. Ali ele esqueceu do chinelo, esqueceu da bronca, esqueceu de perguntar onde estava ali a alegria do... Entendeu como que Deus age? A gente está perdido, está no chiqueiro, andando com gente errada, fazendo coisa errada, mas quando você volta para Deus, meu filho, Ele não quer saber de mais nada. Você voltou, é túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. Vamos fazer festa, vamos fazer festa, porque você estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente crê, um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso, um Deus que nos espera com tudo sob medida. Não sei se você já prestou atenção, a túnica é sob medida, o anel é sob medida, a sandália é sob medida. O dia que o filho saiu, o pai disse, faça túnica, anel e sandália. Porque se ele saiu, ele vai voltar.
Um dia ele vai cair em si, ele vai ver que perto do Pai ele vai ter coisas que o mundo não lhe dá. O mundo dá com a mão e tira com a outra. É uma questão de tempo. Ele vai voltar. E aqui, meus irmãos, eu quero apenas citar, finalizando, os 3 sacramentos que nos ajudam a voltar e permanecer em Deus. Nos ajudam a voltar e permanecer em Deus. Repitam comigo: batismo, confissão, Eucaristia. Os 3 sacramentos estão na parábola do filho pródigo. Primeira coisa que fez o filho pródigo voltar: arrependimento, conversão. Olha o discurso dele: pequei contra o céu e contra ti. Todo pecado que a gente faz, se afeta alguém, afeta a Deus. E eu entristeço a Deus porque eu entristeci alguém. Então aqui, pequei contra Deus e contra si. Ele caiu em si. É o sacramento da confissão. Eu tenho que voltar. A túnica que ele recebe é a túnica batismal. É o nosso batismo. Nós recebemos esta túnica no dia do nosso batismo. É a dignidade de filhos e filhas de Deus. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? No batismo. E quando chega o irmão mais velho, o irmão fica danado, né? Mas se você presta atenção no texto, e aqui é uma exegese mais profunda, ele não está chateado porque o irmão voltou. Ele está chateado por quê? É porque mataram o novilho gordo da família. Mas o que tem a ver isso? É porque este novilho gordo é o novilho da Páscoa. Tem casamento, não se toca no novilho. Tem aniversário, não se toca no novilho. Tem algo grandioso, o novilho gordo é para a Páscoa. Mas agora vem esse teu filho, que fez o que fez, o Senhor mata para ele exatamente o novilho gordo. É porque aqui é um cordeiro pascal. Esse novilho gordo é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O novilho gordo é o pão com fartura na mesa do Pai. O novilho gordo é a Eucaristia. A Eucaristia. O que nos faz, meus irmãos, voltar para Deus e permanecer na casa do Pai? Assumir o batismo, não se afastar da confissão e procurar a sagrada comunhão. Quem assume o eu pequei, o comer o novilho gordo, a túnica nova, ele não cede às seduções do mundo. E cabe a nós, como irmãos mais velhos, acolher os que estão voltando, porque isso alegra o coração de Deus. E não poderia deixar de dar apenas um cutucão nessa parte. O filho mais novo, para voltar para casa, ele teve que deixar os porcos no chiqueiro, amém? Ele não vai levar os porcos com ele não. Ah pai, voltei, mas trouxe a porcaria toda comigo. Não, o que é do chiqueiro no chiqueiro está. O filho volta, os porcos ficam. Isto é conversão. E muita gente busca na igreja hoje aceitação, acolhida. É como se você voltasse para Deus e trouxesse todo o chiqueiro para dentro da igreja, e trouxesse todos os porcos com você. Não, isso não é o que Jesus espera. Isso não é conversão. A pessoa está procurando adequação, aceitação, acolhida, abraço. O que a pessoa tem que procurar é conversão, é mudança de vida, é largar o chiqueiro para viver como filho. Que sejamos, meus irmãos, aquele que volta, porque tem festa.
Que sejamos, meus irmãos, aquele que ficou, mas que não é empregado, é filho. Olha que interessante. O filho que sai, ele quer ser tratado como empregado. E o filho que não saiu, achou que era empregado. Ó, meu pai, você nunca me deu nada? Falou, meu filho, como que eu vou te dar o que é seu? O que é meu é teu. Você pode fazer festa a hora que você quiser, tudo aqui é teu. Ah, mas eu te sirvo há tantos anos. Mas eu não quero que você me sirva, eu quero que você me ame. Eu falo muito com quem trabalha no santuário perto de mim. Começo pelos coordenadores e chego em todas as equipes. O mais importante na igreja não é servir no santuário, mas é amar a Deus. E o seu serviço tem que aumentar o amor a Deus. E porque eu amo a Deus, aí sim eu o sirvo. Neste domingo, a igreja nos fala da alegria do nosso retorno. Estou falando para os senhores que estão aqui, falo para muita gente que está em casa. Aí somos milhares, graças a Deus. Quantos que estão comigo que estão afastados da casa do Pai, porque caíram na sedução do mundo? Você que está ouvindo essa pregação agora, começou a assistir aí no YouTube, achou interessante o tema e continua conosco. Deus está com saudade de você. Você pode ser até um mau filho, mas você continua filho, e Deus espera a sua volta. Ele não vai querer perguntar nada do seu passado. Ele quer a sua conversão aqui agora. E você vai receber túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés e festa. Qual é a festa do Cordeiro Gordo? É a missa dominical. É neste altar que nós recebemos o pão com fartura. E não a lavagem do mundo, mas o pão com fartura. Volte para Deus. Não tenha vergonha de Deus, porque Deus não tem vergonha de você. Quando aquele pai vê o filho pródigo, fedido, maltrapilho, sujo, continua filho, o pai o abraça e o beija. O que Deus quer fazer conosco? Nos abraçar e nos beijar. E que nós possamos também beijá-lo, mas com verdade, e não ouvir da boca dele o que o Judas ouviu com um beijo dele. Com um beijo traz o Filho do Homem. Você voltou então só pelo pão, não pelo Pai. Voltemos ao Senhor, porque Ele é rico em misericórdia e disposto a perdoar a todo o pecador. Há mais alegria por uma ovelha perdida que encontrada do que é por 99 justos que não precisam de conversão. Faça o céu estar em festa. Volte para a casa do seu Pai, aonde você nunca deveria ter saído. Somos católicos e felizes pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.